Vamos analisar a história da Rússia desde 1991. De lá até hoje, a Rússia mudou. Ela já foi pobre e rica, já passou de oligarquia para ditadura. Mas uma coisa permaneceu a mesma. Ela continua trazendo guerra e ódio. Da Chechênia aos Balcãs, da Moldávia à Síria, de países da África Central à Ucrânia, a Rússia escolhe o conflito em vez da paz. Zelensky acabou de desafiar o blefe final de Putin. Por anos, o Kremlin gritou que essa invasão era sobre uma coisa: impedir a expansão da OTAN. Eles alegaram que não tinham escolha a não ser atacar para proteger a Rússia do Ocidente. Bem, Zelensky acabou de colocar essa oferta na mesa. Ele disse: tudo bem, a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Então, se essa guerra fosse realmente sobre a OTAN, a luta deveria parar hoje. Mas não está parando. Na verdade, a Rússia acabou de rejeitar o acordo de paz antes mesmo de ver o documento. Por quê? Porque a máscara russa finalmente está caindo. Isso prova que a guerra nunca foi sobre a OTAN e nunca foi sobre proteger os falantes de russo. É sobre apagar um país do mapa. E agora até mesmo os apoiadores russos estão começando a perceber que Putin não quer um acordo. Ele quer tudo. Então vamos ver como a Ucrânia acabou de expor o verdadeiro objetivo da Rússia. Isso foi o que o presidente Zelensky disse há poucos dias em relação à OTAN. As condições da Ucrânia desde o início, ou talvez não condições, mas mais corretamente, o desejo da Ucrânia era entrar para a OTAN. E essas eram garantias reais de segurança. Alguns parceiros dos Estados Unidos da América e da Europa não apoiaram essa direção. Por isso, hoje há garantias bilaterais de segurança entre Ucrânia e Estados Unidos. Ou seja, garantias semelhantes ao artigo 5 dos Estados Unidos da América para os Estados Unidos da América e garantias de segurança de colegas europeus para nós, assim como de outros países como Canadá, Japão, etc. Essas garantias de segurança são uma chance de evitar nova agressão russa e representam nosso compromisso. Vamos falar da resposta da Rússia a isso em um instante. Esse comentário foi feito durante uma reunião de negociação entre Ucrânia, Estados Unidos e Alemanha. Essa foi uma grande reunião que estava acontecendo em Berlim e durou vários dias. Segundo muitos líderes europeus que acompanhavam o que acontecia a portas fechadas, eles acreditam que essa é a melhor chance até agora de alcançar a paz. Aqui, o presidente finlandês Alexander Stubb explica por que as esperanças estão altas agora e por que esta negociação parece diferente das anteriores. Hoje em dia, as coisas são um pouco diferentes e temos que conviver com essa realidade. E eu acho que muita gente acaba ficando talvez irritada demais e chateada com coisas que o presidente diz ou que outra pessoa diz. Eu só tento lidar com as realidades e garantir que a aliança entre a Europa e os Estados Unidos... O plano de paz criado nessa reunião deve ser enviado à Rússia em breve. Quando vocês virem este vídeo, é provável que a Rússia já o tenha. Infelizmente, não temos esse plano de paz. Não sabemos todos os detalhes, mas temos informações baseadas em reportagens públicas. Como ouviram no início, a Ucrânia está disposta a abrir mão da candidatura à OTAN. Isso é algo sobre o qual a Ucrânia tem sido muito firme desde que essa invasão começou. O principal argumento do presidente Zelensky era que a única segurança que eles teriam seria a segurança da OTAN, porque essa é a única coisa que a Rússia respeita. Agora, a Ucrânia está disposta a desistir da candidatura à OTAN porque parece receber uma garantia semelhante ao artigo 5 dos Estados Unidos da América e parceiros europeus. Isso será feito por meio de tratados bilaterais com todos os países. Assim como na OTAN, um ataque a um é visto como ataque a todos. Se a Ucrânia obtiver garantia semelhante ao artigo 5, um ataque ao país será visto como ataque à Aliança Ocidental. Isso é uma ótima notícia para a Ucrânia, especialmente porque os Estados Unidos apoiam esse plano. E, de acordo com alguns relatos, parece que os Estados Unidos estão realmente dispostos a fazer com que esse tratado seja ratificado no Senado. O que torna isso muito mais permanente e faz com que seja algo que vai sobreviver mesmo com a troca de administrações presidenciais. Se isso acontecer, na verdade seria uma garantia mais forte do que o Memorando de Budapeste, que foi assinado em 1994.
Aquilo era apenas como um acordo presidencial ou um acordo executivo. Mas um tratado ratificado no Senado é muito mais permanente na política externa dos Estados Unidos. A razão para isso é porque você precisa de 66 votos no Senado para que um tratado seja ratificado. Isso é 2/3, então é uma tarefa difícil. Mas, para a Ucrânia, parece que será possível porque há apoio bipartidário dentro do Senado e dentro dos Estados Unidos. Falando pessoalmente, é só minha opinião. Os Estados Unidos estão dispostos a oferecer isso porque acredito que há pessoas no governo que realmente creem nisso. Putin não quer só o Donbass, ele quer toda a Ucrânia. Digo isso porque recentemente saiu um artigo revelador na Vanity Fair com Suzy Walls, chefe de gabinete do presidente Trump. E nesse artigo, ela diz que há muitos especialistas no governo que acham que Putin ficará satisfeito se conseguir o Donbass. Mas o próprio presidente Trump, na verdade, não acredita nisso. O presidente Trump acha que Putin não quer paz, ele quer toda a Ucrânia. E além disso, temos uma citação do secretário de Estado Marco Rubio na mesma entrevista. Ele diz que já houve várias ofertas na mesa para Putin que dariam a ele tudo o que ele controla na Ucrânia agora. Isso é mais de 20% da Ucrânia, mas ele continua rejeitando essas ofertas de paz. Isso nos faz pensar se Putin quer realmente o país todo. É positivo que haja pessoas na administração que acreditam nisso, mesmo que não estejam dispostas a dizer isso publicamente. Porque qualquer um que esteja acompanhando essa guerra saberia disso. As ações de Putin meio que nos mostram que ele não quer apenas a paz. Ele não quer só o leste da Ucrânia. Ele quer toda a Ucrânia. É por isso que, nos primeiros dias da invasão, os tanques russos estavam indo em direção a Kiev. Se não fosse pelo exército ucraniano, Putin já teria a Ucrânia. E o fato de que os tanques estavam indo para a capital nos mostra qual era o objetivo inicial. E a Rússia fracassou horrivelmente nisso. E além de tudo isso, a liderança europeia vem alertando sobre isso há muito tempo. Eles percebem o risco que a Rússia representa para a segurança europeia. Recentemente, tivemos o alto representante europeu para os assuntos externos dizendo isso. Ouça só. Bem, o que precisamos ter em mente é que o motivo pelo qual os países querem estar na OTAN é porque eles não querem que a Rússia os invada, que os ataque. E é por isso que, Suécia e Finlândia entraram para a OTAN. É por isso que os estados bálticos entraram para a OTAN, para realmente ter esse guarda-chuva de defesa. Agora, se isso não está em questão, ou se está fora de questão, então precisamos ver quais são as garantias de segurança que são tangíveis. Elas não podem ser, apenas papéis ou promessas. Elas precisam ser tropas reais, capacidades reais para que a Ucrânia possa se defender. Precisamos entender que Donbass não é o objetivo final de Putin. Se ele conseguir Donbass, então a fortaleza cai. E então eles definitivamente avançam para tomar toda a Ucrânia, e você sabe, se a Ucrânia cair, outras regiões também estarão em perigo. Nós sabemos disso pela história e devemos aprender com a história agora. Como ouviram, houve grande pressão sobre a Ucrânia para ceder Donbass. Especialmente aqueles 20 que a Ucrânia controla atualmente, mas a Ucrânia não quer abrir mão disso. A Ucrânia sabe o quanto essa faixa de terra é importante para sua defesa. O território deles se chama Cinturão da Fortaleza. É muito fácil se defender contra qualquer ofensiva nessa área. Ela possui linhas defensivas naturais e, além disso, conta com linhas defensivas que a Ucrânia construiu. A Ucrânia pode usar isso para manter o exército russo afastado. E, além disso, se a Rússia tomar esse pedaço de terra, o próximo trecho, até outras grandes cidades da Ucrânia, é basicamente campo aberto. Então, os soldados russos teriam mais facilidade para tomar o próximo pedaço de terra. Se eles tomarem Donbass, é por isso que a Ucrânia quer lutar lá. Eles não querem ceder isso facilmente. Por isso, Putin exige nas negociações. Porque ele sabe que teria que sacrificar milhões, talvez vários milhões de russos, para tomar aquele pedaço de terra, o Cinturão da Fortaleza. Tudo isso nos leva aos comentários. Você ouviu por que Suécia e Finlândia entraram para a OTAN?
Eles aderiram à OTAN após a invasão da Ucrânia por Putin em 2022. E é por isso que muita gente chamou Putin de o maior vendedor que a OTAN já teve, porque ele continua invadindo países e, ou então, outros países continuam entrando para a OTAN. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia fez uma declaração assustadora. Ele disse: a Rússia quer retornar às fronteiras de 1997. Em termos de OTAN, isso significa que a Rússia quer que a Suécia saia da OTAN, quer que a Finlândia saia da OTAN, quer que a Polônia saia da OTAN e também quer que os estados bálticos saiam da OTAN. Isso é o que todos acreditam. Putin quer reconstruir a União Soviética e ele está fazendo isso passo a passo. Ouça só. Tenho certeza. Acreditamos que as propostas que apresentamos aos Estados Unidos e à OTAN em dezembro de 2021 continuam totalmente relevantes e podem servir como ponto de partida ou um dos pontos de partida para essas discussões. Obrigado. E é exatamente isso que forma a base das propostas apresentadas em dezembro de 2021 pelo presidente Putin. Propostas que a senhorita Valtonen rejeita como inaceitáveis porque, segundo ela, desfariam uma década de progresso na segurança europeia. Quero que ela ouça essas propostas. Esta é a última chance de preservar as conquistas que existem no campo da segurança europeia. Você... Agora, apesar de tudo isso, a Europa está realmente conversando com a Rússia, porque eles realmente querem ajudar a Ucrânia. O chanceler alemão está tentando descobrir como conseguir um cessar-fogo de um dia entre a Rússia e a Ucrânia no Natal. E antes mesmo de eu mostrar o vídeo, quero lembrar a todos que a Rússia afirma ser o último país do mundo a defender os valores cristãos. A Rússia afirma ser o último país a defender os valores ocidentais. E agora a Alemanha está basicamente dizendo para eles mostrarem aquilo que afirmam esse tempo todo. Por que não param de atirar nos outros no Natal? Hoje e ontem, trabalhamos em propostas conjuntas europeias, ucranianas e americanas aqui em Berlim. Essas propostas agora serão apresentadas ao lado russo. Agora depende inteiramente da Rússia se um cessar-fogo pode ser alcançado até o Natal. Eu também gostaria de aproveitar esta oportunidade para mais uma vez fazer um apelo muito forte ao governo russo e ao presidente russo para que deixem o povo ucraniano em paz, pelo menos durante o Natal. E que se abstenham de novos bombardeios e ataques com mísseis, que nas últimas semanas e meses têm sido direcionados, quase sem exceção, contra a infraestrutura civil, creches, hospitais e instalações de fornecimento de energia. Isso é terror contra a população civil. Talvez a liderança russa ainda tenha um pouco de decência humana e, pelo menos, deixe a população em paz desse terror por alguns dias durante o Natal. E talvez isso também possa ser o início de conversas razoáveis e construtivas sobre como alcançar uma paz duradoura na Ucrânia. Parece que a Rússia não quer defender os valores ocidentais na Ucrânia. Porque eles querem continuar matando crianças ucranianas, querem continuar matando cidadãos ucranianos. Até mesmo no Natal, a Rússia simplesmente rejeitou essa oferta. Ouça só, a Ucrânia propõe uma trégua de Natal. Como o Kremlin reagiria a uma ideia dessas? A dúvida agora é se, como diz Trump, chegaremos a um acordo. Nossa posição é conhecida, transparente e compreendida pelos americanos e em geral. Estamos convencidos disso. Se os ucranianos estiverem presentes, o desejo de substituir a possibilidade de chegar a um acordo por soluções de curto prazo e inviáveis começa a dominar. Provavelmente não estamos prontos para participar. Por isso queremos a paz e não apenas um cessar-fogo para dar fôlego à Ucrânia e preparar nova guerra. Queremos parar essa guerra, alcançar nossos objetivos, garantir nossos interesses e assegurar a paz na Europa para o futuro. É isso que queremos. Além disso, como eu disse, a Rússia rejeitou a oferta, onde a Ucrânia disse que abriria mão de entrar na OTAN se houvesse apenas paz na Ucrânia. E toda a justificativa que a Rússia está dando para rejeitar o plano de paz é que, olha, se a Ucrânia está satisfeita com o plano de paz, se a Europa está satisfeita com o plano de paz, então, provavelmente a Rússia não ficará satisfeita com ele. Então, eles preferem simplesmente lutar do que sequer considerar um plano de paz com o qual os europeus estejam satisfeitos. Veja, isso é de um assessor sênior do próprio Putin.
Esse cara participou de todas as negociações em que a Rússia se saiu bem. Creio que a contribuição de ucranianos e europeus para esses documentos dificilmente será construtiva. Esse é o problema. Você disse que ainda não viu esses documentos, não foi? Ainda não vimos esses documentos, mas se houver emendas relevantes, teremos fortes objeções, pois nossa posição já está bem clara e compreendida pelos americanos. Quais pontos geram objeções contundentes? Sobre vários pontos, haverá disposições absolutamente inaceitáveis para nós, especialmente quanto à questão territorial. Isso é sobre o que está sendo discutido atualmente? Uma possível zona desmilitarizada na República de Donetsk? Não só isso, mas a questão territorial em geral foi discutida ativamente aqui em Moscou, e os americanos não só sabem, como também entendem a nossa posição. Não sei o que será decidido após essas consultas, mas é improvável que saia algo bom. E, em geral, essa chamada opção coreana, ela é uma opção para nós em termos de divisão com a Ucrânia ou não? Nunca debatemos isso, apenas várias opções de acordo de longo prazo, e os americanos conhecem nossas posições. Mas copiar literalmente o modelo coreano nunca foi discutido, pelo que eu saiba, nenhuma vez. Eu nem sequer ouvi falar disso. Nunca ouvi isso antes. Um dos problemas de fazer vídeos como esses, onde mostramos muitos ataques de drones, mesmo que nenhum humano ou soldado russo esteja se machucando no vídeo. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados, de acordo com o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não é atraente para anunciantes. Por isso, esses vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna. E essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso, decidimos mostrar tudo isso lançando nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones, não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, como não exibimos anúncios no site, não precisamos nos censurar, apenas porque os anunciantes não concordam com nossa cobertura. Nós não financiamos o site por meio de anúncios. Nós financiamos com o seu apoio. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de cobertura, e você quer assistir nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdo extra que simplesmente não podemos enviar aqui no YouTube, então, com certeza, junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR que está na sua tela. Ao se juntar, você acessa todo o conteúdo já enviado e os próximos vídeos. Você também apoia nossa cobertura e canal. Muito obrigado. Sou Sam e até o próximo vídeo.